Bom, apareceu a notificação aqui para mim que a reunião já está sendo transmitida. Então, eu vou dar boas-vindas a todas. Me pediram aqui um instante. Bom, acredito que a gente já possa começar, tá bom? Então, boas-vindas a todo mundo, todos os alunos, professores e avaliadores que estão aqui nessa sala. A gente, então, vai começar a apresentação de trabalhos na categoria Desenvolvimento de Tecnologia, modalidade 1. Então, a gente tem, só repassando as regras, né? A gente tem 10 minutos de apresentação para cada grupo e depois temos 10 minutos de conversa com os avaliadores. Então, eu vou pedir que, nesse momento de conversa, vocês sejam objetivos, tanto nas perguntas quanto nas respostas, para a gente não ultrapassar esse tempo. Eu estou aqui justamente para fazer essa mediação entre vocês e possibilitar que todos os grupos tenham o mesmo tempo, tanto de apresentação quanto de conversa. Meu nome é Jéssica Norberto Rocha, eu sou servidora da Fundação CCIERJ, trabalho na equipe de divulgação científica. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar pelo chat ou podem me perguntar agora também, antes da gente começar a apresentação, tá bom? Então, deixa eu ver quais avisos que a gente tem mais para dar. Eu vou pedir também que todo mundo deixe o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver falando, para a gente não ter interrupção, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, alguma questão no meio da apresentação de alguém, aí vocês podem me mandar pelo chat, que eu estou aqui conferindo e estou aqui à disposição para ajudar vocês. A gente vai apresentar, então, os grupos, né? Nessa sala a gente tem 2 grupos apresentando. O primeiro que vai apresentar é dispositivo medidor de temperatura via Wi-Fi. Então, com as alunas Ana Beatriz Souza Pimenta, Ana Clara Ornelas Antunes, Milena da Silva Cortes dos Santos. E o orientador é o professor Altair Martins dos Santos, da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, Niterói, Rio de Janeiro. Em seguida, a gente tem a apresentação do trabalho Dispositivos de Prevenção e Combate a Incêndio, com as estudantes Marieva Paulino Vieira, Lucas Tegedor da Silva, Bernardo Manhães Cantuária Moura, e com a orientação dos professores Mirna da Cunha e professor Alexandre Martins dos Santos. Esse time, essa equipe é do Cefet, Rio de Janeiro, Campus Maracanã. Então, eu espero que tenham falado o nome de todas as pessoas certas. Aqui na sala a gente tem também os avaliadores, professor Vitor Soares e Irapuã Bertoldo dos Santos Júnior, tá bom? A gente ainda tem mais 2 avaliadores previstos para entrar, que é o Gabriel Fidalgo e o Haroldo de Carvalho Pereira. Então, pode ser que eles entrem nos próximos minutos. Vamos, então, começar? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom dia. Bom dia. Só queria perguntar se tem algum problema não ligar a câmera. Não, não tem problema. De preferência, seria interessante ligar a câmera para a gente conhecer vocês, né? Quem está assistindo, saber a carinha de vocês, mas não tem problema não ligar, tá bom? Tudo bem. É porque eu tô com problema com a minha câmera, entendeu? Aí senão fica ruim aqui. Sem problema. Se for o melhor jeito de permitir a apresentação de vocês, é assim que vai ser, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Então, a gente vai começar com o primeiro grupo, dispositivo medidor de temperatura via Wi-Fi, com as alunas Ana Beatriz Souza Pimenta, Ana Clara Ornelas Antunes, Milena da Silva Cortes dos Santos. Então, retomando, o orientador é o professor Altair Martins dos Santos, da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, de Niterói, Rio de Janeiro. Então, quando vocês estiverem prontas, meninas, vocês podem começar. Eu vou começar então. Bom dia. Hoje nós vamos apresentar o dispositivo medidor de temperatura de Wi-Fi. Primeiro eu vou começar falando sobre a febre, que é o tema principal do nosso projeto. A febre ela é causada principalmente pelas ações de vírus, bactérias, fungos e agentes infecciosos. Segundo a Australian Critical Care,
75% dos adultos seriamente doentes apresentam esse sintoma. A febre ela é caracterizada pela elevação da nossa temperatura corporal na tentativa de combater uma anomalia presente em nosso corpo. Ou seja, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. É ele falando, opa, tem algo de errado com a gente. Em geral, a febre é definida quando a nossa temperatura está acima dos 17,8 graus. Mas essa definição ela pode alterar um pouco de acordo com o contexto clínico. Durante pesquisas, a gente percebeu que há pessoas que não têm como medir sua própria temperatura, seja por uma questão de deficiência ou até mesmo uma dependência funcional, como no caso das crianças e dos idosos. Segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, alega que o principal problema que afeta o idoso é justamente a sua perda das habilidades físicas e mentais na realização de atividades básicas e simples do dia a dia, inclusive medir sua própria temperatura. Foi visto, então, que muitos responsáveis não podem estar 100% do seu tempo presente com seus dependentes, seja por uma questão de trabalho ou até mesmo no seu tempo de lazer, principalmente no caso das crianças. Piscinini fez pesquisas que dizem que 54% das mães optam por deixar suas crianças em creche porque elas não têm com quem contar em casa. Então, durante esse tempo que esse dependente está distante, ele pode adquirir o quadro da febre, e o seu responsável não está ciente. Ou que, apesar de ciente, ele não pode ficar monitorando a temperatura o tempo todo. Então, devido a essa problemática, foi desenvolvido um dispositivo capaz de enviar em tempo real a temperatura de um indivíduo para um celular através de um aplicativo conectado à rede Wi-Fi. Assim, o responsável vai poder monitorar a temperatura do seu dependente e ser avisado caso ele tenha febre. Então, agora que nós entendemos mais o problema que nós queremos resolver e como, em teoria, esse projeto deve funcionar, eu vou explicar como funciona na prática o nosso projeto. Ele é composto basicamente por 3 componentes. O LM35, que é o sensor de temperatura, a placa UEMOS, que é responsável pela programação do nosso projeto, e uma fonte de alimentação, que é o Power Bank. O processo ocorre da seguinte forma. O LM35, ele faz a medição da temperatura do dependente e envia para a placa UEMOS. A placa, ela possui um módulo Wi-Fi, que juntamente com a função Wi-Fi Manager, colocada na programação do nosso projeto, permite enviar essa temperatura para a nuvem, ou uma broker, né? E a broker que nós estamos usando, no caso, é a MQTT Dashboard. Então, por meio de um aplicativo instalado no celular do responsável, é possível pegar essa informação na broker e expor de maneira clara e simples. O nosso aplicativo ele é extremamente fácil de ser usado, extremamente fácil de entender. Assim que você abre o aplicativo, é visível um botão Conectar. Você clicando nele já aparece a temperatura indicada pelo sensor. O aplicativo ainda conta com um alarme que irá soar caso o usuário ultrapasse a temperatura de 37,8 graus, que, como a Ana Clara disse, é a temperatura de febre. Todo esse processo que eu expliquei para vocês, ele ocorrerá de 5 em 5 minutos, devido à função Deep Sleep que nós colocamos na programação da nossa placa. Essa função, ela ocorre da seguinte forma. Durante mais ou menos 5 minutos, o nosso dispositivo ele permanecerá desativado. Ele ativa durante 7 segundos, atualiza a informação no aplicativo e desativa novamente por mais 5 minutos em média. Isso é essencial para que a gente possa consumir menos bateria, visto que nós estamos usando como alimentação um Power Bank. Mas foi feito teste com relação ao consumo dessa bateria e foi visto que em uma semana o nosso projeto consumiu 25% da capacidade total da carga, o que é um consumo baixo. Então, nós sabemos como funciona em teoria, na prática, mas o que é importante saber é a veracidade da temperatura do usuário com a temperatura apresentada pelo aplicativo. Pensando nisso, nós também realizamos um teste com um voluntário que usou a braçadeira com o dispositivo e foi visto durante 4 horas a temperatura apresentada no aplicativo e de meia em meia hora a temperatura desse voluntário era medida com outro termômetro digital infravermelho e as temperaturas eram comparadas. A diferença entre essas temperaturas foi, em média, de 0,17 graus, o que é uma diferença baixíssima, mas sempre importante
ser percebida a diferença, pois até mesmo 0,1 grau entre as temperaturas é importante para poder fazer ali a análise da febre. Concluímos, então, que o protótipo ele é capaz de medir a temperatura corporal de indivíduos incapazes de medirem sua própria temperatura, seja por alguma deficiência ou inciência deles, se tornando possível o monitoramento via Wi-Fi. Ele irá beneficiar os responsáveis, pois seus dependentes eles estarão sendo monitorados constantemente, mas não irá beneficiar só os responsáveis, mas também irá beneficiar na área da saúde, porque ele é um equipamento de auxílio com os cuidados com os dependentes funcionais, demonstrando assim ter uma grande importância e utilidade nessa área. Os testes eles foram realizados em bancada e também com voluntário, que isso nos levou a constatar que teve um erro mínimo na temperatura, comparado com o termômetro industrial. Já futuramente, irá ser feitos mais testes a fim de comprovar a eficácia total do projeto e também pode ter sido feitas mais melhorias. Futuramente pode ser feitas melhorias como, por exemplo, a questão do conforto da abraçadeira no usuário e também, se possível, ter o levantamento na variação da temperatura para que um profissional da área da saúde ele possa avaliar melhor as condições do seu paciente. Então, agora nós vamos fazer uma apresentação, uma demonstração em tempo real do nosso projeto. A Ana Clara, da casa dela, está com o aplicativo. Eu daqui estou com o protótipo. Ela vai conectar o aplicativo à rede. E já apresentou a temperatura. E para essa simulação, como eu expliquei, por causa do modo Deep Sleep, a temperatura ela é atualizada de 5 em 5 minutos. Por isso, eu vou reiniciar o dispositivo manualmente para que a gente possa testar agora. Eu estarei aquecendo o sensor com um ferro de solda para que possa ser possível simular a subida da temperatura. Eu vou desativar o alarme. O alarme foi desativado. A temperatura ultrapassou os 37,8 graus, que é a temperatura de febre, o alarme soou, avisando assim o responsável do quadro de febre. Vocês já terminaram, meninas? Ou querem complementar alguma coisa? Apresentação finalizada. Terminamos. Apresentação finalizada. Vocês têm 2 minutos ainda. Querem complementar algo? Não. Não. Não? Então, a gente vai passar a palavra para os avaliadores. A gente tem aqui presentes o professor Vitor Soares, professor Haroldo, Gabriel e o Irapuã. A gente só vou repassar de novo, aproveitar que a gente tem 2 minutinhos. Vou pedir que os avaliadores sejam breves e objetivos nas perguntas e na conversa com as alunas, porque a gente vai ter 10 minutos para essa conversa, dividido para vocês todos, para vocês 4. Então, é importante a gente conseguir conciliar esse tempo, tá bom? Então, o Haroldo está aqui falando que ficou aguardando a liberação e o Gabriel também. Pois é, a equipe técnica não me colocou como co-anfitriã, então eu não consegui autorizar. Aí eu tive que ficar esperando a autorização deles. Mas vocês podem fazer algumas perguntas e as meninas vão respondendo, tá bom? Vou aproveitar e vou fazer minhas perguntas, tá? Eu sou o Vitor Vani Soares e gostaria de parabenizar a equipe aí pela iniciativa, pelo trabalho, bastante interessante. E para ser bem objetivo, eu teria 2 perguntas para vocês. A primeira é saber se houve uma participação na equipe de médicos ou de agentes de saúde para corroborar o equipamento com o uso com seres humanos. E
a segunda pergunta, já vou engatilhar a segunda pergunta, vocês podem responder em conjunto. Se existe no mercado algum aparelho similar? E se existe, qual é a vantagem do aparelho de vocês em relação a esses similares? Então, sobre a primeira pergunta, nós tivemos um apoio da minha madrinha, que ela é enfermeira, ela trabalha, né? E ela falou que, sim, esse aparelho, esse equipamento seria bom, porque seria algo realmente em relação a equipamento para pessoas com dependência funcional. E exemplo também sobre bastante pessoas idosas e crianças que precisam dessa atenção. Então, seria muito bom na área da saúde ter disso. Isso é a primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, até o presente momento, nós não temos, com o que nós pesquisamos, não tem exatamente dispositivos exatamente como esse. Até porque uma das qualidades do nosso projeto é que ele tem um baixo custo. Então, se hoje tivesse no mercado dispositivos similares a este, seria com certeza muito mais caro. Mas possivelmente pode existir similares a este. Obrigado pelas respostas. Bom dia a todos. Desculpa, entrei atrasado, cheguei um pouco em cima da hora e fiquei aguardando a liberação, perdi um pouquinho do começo. Mas eu vi o vídeo todo do trabalho de vocês antes. Então não se preocupem que não há prejuízo. Em primeiro lugar, quero parabenizá-las pelo trabalho, e gostaria de mencionar ou perguntar se vocês já avaliaram, nesse momento de pandemia e com a liberação das consultas remotas, consultas virtuais, com os médicos atendendo à distância, e principalmente focando até nas áreas carentes de serviços médicos, se vocês já avaliaram o real potencial desse trabalho de vocês, agregando ainda medição de pressão e oximetria, porque já tem aparelhos digitais que fazem isso. Então, seria só um aproveitamento do sinal digital. Aí eu fico imaginando o potencial disso que vocês fizeram. Não sei se vocês já tiveram essa dimensão ou se vocês pretendem evoluir o projeto para agregar mais essas outras medidas, esses outros parâmetros, né, que são importantes para a avaliação médica, né, pressão, oximetria, tudo que já tem aparelhozinhos digitais aí baratos, que seria só aproveitar o sinal para transmitir para um eventual médico numa consulta virtual, por exemplo. Vocês já pensaram nisso? Então, na realidade, no começo do nosso projeto foi antes da pandemia, então a gente não tinha ainda essa dimensão do que ia ser o projeto. Mas como a gente realizou o projeto em casa e a gente está vivendo tudo isso, né, esse momento, a gente realmente começou a pensar em como o dispositivo ele realmente ia ser muito bom se a gente conseguisse usar ele nesses tempos de hoje, né? Mas a gente não tinha pensado nessa questão da pressão que você falou, mas a gente tinha pensado em colocar um gráfico da temperatura no aplicativo para que um médico pudesse avaliar melhor, vendo o gráfico, vendo qual foi a temperatura do seu paciente durante o dia. Mas nessa questão da pressão a gente realmente não tinha pensado ainda. Seria interessante para a evolução do projeto de vocês, porque seria de uma utilidade tremenda. Depois vocês raciocinam com calma, porque pode até fazer o gráfico da pressão também, e da oxigenação também, entendeu? E vejam que potencial tem isso, não só para a pandemia, né? Tem lugares que não tem médico. A pessoa instala e transmite, o médico, num ser mais próximo, pode avaliar no local onde não tem a consulta médica, né? Aí você pensa isso aí nesse interiorzão do Brasil aí, e nas periferias das cidades também, o potencial disso tudo, né? Parabéns. Com certeza. Obrigada. Obrigada pela sugestão também. Obrigada pela sugestão. Gente, bom dia para vocês. Aqui é o professor Irapuã. O trabalho de vocês está maravilhoso, tá? Assim, eu tô assim, realmente fiquei muito empolgado.
E eu só quero falar para vocês, só complementar a questão do professor Vitor, sobre quando ele perguntou sobre soluções parecidas. Existe uma solução que está sendo vendida para as escolas hoje, que é uma pulseira, tá? E entre outras, ele verifica a geolocalização, né? E entre outras coisas, a temperatura. Sendo que a limitação que ele tem é a seguinte: essa temperatura ela só é medida e enviada para os pais e para a escola quando o aluno passa na catraca. Tem um termômetro na catraca e ele mede essa temperatura. Só que o de vocês vai muito além, porque o de vocês vai atualizando isso, né? Durante, como você falou, de 5 em 5 minutos você tem uma atualização. Então, assim, vocês estão à frente já do que está sendo oferecido. E como você falou também, a questão do baixo custo, né? Porque a gente foi verificar na escola quanto que eles estavam vendendo isso aí e vocês não têm noção. Porque é um pagamento recorrente, cobra por aluno, né? Você tem que pagar, além do aluguel das pulseiras, você paga, né, o aluguel de todo o serviço. Então, assim, vocês estão de muito parabéns mesmo, tá? Obrigada. Obrigada. Eu só queria adicionar que na questão da pulseira, na realidade, inicialmente nosso projeto ia ser uma pulseira também. Só que a gente pesquisou e viu que, na verdade, a gente pesquisou as áreas de medição da temperatura e a temperatura não se mede pelo pulso, se mede embaixo do braço, se mede pela boca, pelo ouvido e pelo ânus. Então, a gente falou, não vai funcionar para a gente a pulseira. Aí a gente mudou o projeto e colocou a braçadeira para poder estar em contato com a axila da pessoa. Muito bom. Só no shopping que eles acham que tem que medir no pulso, Exatamente. não pode medir na testa, né? Exatamente. Na testa também, exatamente. A gente fica... Eu fico até meio assustada, porque eu fico, depois que a gente fez todas as pesquisas, que a gente até achava que seria correto o uso da pulseira, mas depois com tanta pesquisa, falou, não, é um erro até bobo, porque a melhor local mesmo seria a axila. Então a gente ficou, caraca. Essa temperatura apontada quando é medida no pulso, ela não é a temperatura que deve ser levada em consideração para poder dar o caso de febre, porque ela não conta. E aí, por isso que quando a gente sai agora, em plena pandemia, e eles medem a temperatura o tempo todo, é sempre no pulso, e é sempre uma temperatura que não é válida, porque não é válida. Porque não tem uma precisão boa. Exato. Perfeito. A gente tem mais 2 minutinhos e meio para a conversa. Gabriel, quer fazer alguma pergunta, comentário para as meninas? Bom dia, gente. Eu fiquei com medo de não ter tempo, por isso que eu falei. Mas, olha só, parabéns pelo trabalho, tá? Assim como o professor Haroldo também falou, eu cheguei um pouquinho depois, mas eu já tinha visto o vídeo de vocês. E, assim, completando o que o professor Irapuã também acabou de falar, vocês têm um potencial inovador aí muito grande. Eu não sei se vocês têm conhecimento do que é, por exemplo, uma patente, né? Uma patente é quando você você monta uma propriedade intelectual, na verdade, que você registra sobre o seu domínio, e ela tem um valor comercial também, do tipo, você pode ter uma ideia, isso aí vai ser vendido, isso vai ser produzido em larga escala ou em mínima escala, não importa, mas você tem esse registro. Vocês, acredito que são menores de idade, eu não sei se vocês vão poder registrar uma patente, mas o que vocês estão propondo, se ainda não foi registrado, que eu acho que não foi, pelo que eu conheço de patente que eu trabalho, tem um potencial empreendedor grande, porque é uma aplicação fácil, de uso em aparelhos que todo mundo tem, né? Por exemplo, o celular. E, infelizmente, estamos em meio a uma pandemia que o que mais vale nisso aí é a temperatura. Qualquer lugar que você entra, você precisa medir a temperatura. E, completando também, que o professor Vitor também que falou, em lugares distantes você não consegue ter esse tipo de tecnologia. E aferir temperatura é uma coisa básica, né? Em qualquer lugar deveria poder aferir a temperatura. Então, assim, se vocês tiverem, talvez, um representante legal, né, alguém que possa pensar numa propriedade intelectual, em algum registro de patente, tem um potencial empreendedor nisso, tá? Eu não sei se vocês chegaram a esse patamar, se vocês têm esse nível de conhecimento sobre registro de patente e tal, mas isso é feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em que você registra uma patente, faz um depósito na patente, e ela sendo aceita, ela passa a ter um valor comercial. E, assim, eu vi muito potencial nisso. Então, na verdade, não tenho nem dúvida, só queria dar essa dica para vocês pensarem, porque, quem sabe, pode surgir ideias grandes a partir disso aí.
Tá bom? Parabéns pelo trabalho aí. Muito legal. Obrigada. Não sabíamos disso, mas foi uma ótima ideia. Obrigada. Me permitam um retorno. Quando eu perguntei se vocês pensaram no potencial do projeto de vocês, né? Não só pandemia e não só temperatura, eu quis exatamente que vocês chegassem à conclusão do que o professor Gabriel colocou. Entendeu o alcance agora? Sim. Entendeu? Sim. Sim. Vão com fé e contem com o nosso apoio aí. Obrigada. A gente vai, com certeza, Obrigada. pensar nessa ideia. Obrigada. Aprimorar ainda mais o dispositivo para a gente poder. Parabéns, meninas, pela apresentação, pelo desempenho do trabalho. Muito obrigada aos avaliadores pelos comentários que sempre enriquecem, né, e ajudam a amadurecer o trabalho, que já está bom. E vou, então, pedir para o próximo grupo se preparar para a apresentação. A gente tem, então, o próximo grupo, dispositivos de prevenção e combate a incêndio. Os alunos são Marieva Paulino Vieira, Lucas Tegedor da Silva, Bernardo Manhães Cantuária Moura, orientado pelos professores Mirna da Cunha, com o orientador Alexandre Martins dos Santos. A escola é o Cefet do Rio de Janeiro, Campus Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Então, Marieva, Lucas, vocês estão preparados? Sim, só falta a autorização para poder colocar o PowerPoint. Você já está como co-anfitrião da sala, você pode já compartilhar a sua tela. Ok, colocando nesse momento. Tá certo. Vocês estão vendo certinho? Já estamos vendo, já está em tela cheia. E aí, quando vocês falarem que vão começar, eu começo a contar o tempo, tá bom? Boa apresentação para vocês. Ok. Obrigada, vamos começar agora. Obrigado. Tudo bem? Então tá, tudo bem. 10 minutinhos, sim? Olá, gente. Sejam bem-vindos à apresentação do projeto Dispositivos de Prevenção e Combate a Incêndio. O nosso projeto tem como principal objetivo a disseminação da prática prevencionista por todo o Cefet-RJ. E o que nos faz ter motivação para nos empenharmos cada vez mais e evoluirmos a cada ano que passa é saber que estamos realmente fazendo a diferença na vida das pessoas, já que sabemos da problemática da morte de milhares de pessoas todos os anos, decorrente de não possuírem o conhecimento básico sobre a prevenção e combate a incêndio. E estamos aqui justamente para tentarmos diminuir esse problema. Ok, mas a pergunta que fica é, como que a gente faz isso? Bem, nós nos planejamos em relação a como iríamos mudar essa questão e criamos dispositivos para tornar real a conscientização de todos acerca de incêndios. Desde 2019, colocamos isso em prática e desenvolvemos alguns dispositivos que são treinamentos, briefing de segurança, extintores automatizados, bola extintora, jogo e QR Code que aciona o alarme de incêndio. Inclusive, ampliamos o nosso alcance para instituições fora da escola, para que possamos continuar com o propósito de salvar vidas através da educação. Essa instituição foi a Rede da Maré, uma ONG que elabora projetos para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Complexo da Maré. E na ONG ministramos curso de prevenção e combate a incêndio aos seus funcionários. E nesse ano, além de levarmos o curso para outros lugares, nós estávamos cheios de metas para serem realizadas. Porém, com a pandemia, tivemos que nos adaptar à nossa realidade para continuarmos construindo esse projeto. Então, nesse ano fizemos treinamentos online, cubo extintor de incêndio, novas fases do jogo, inteligência artificial, aplicativo, além da criação do site e de postagens no portal Prevencionista, que é o nosso Instagram. Agora, nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada dispositivo. Vou começar pelo primeiro deles, que é o treinamento de prevenção e combate a incêndio. Ele é feito para os alunos do primeiro ano, já que no período de 3 anos, que é o tempo atual de formação, todo o corpo discente será treinado, garantindo, então, o nosso objetivo, que é disseminar a cultura prevencionista. Porém, esse ano, com a pandemia, tivemos que nos adaptar ao ensino à distância e promovemos treinamentos online a 3 turmas diferentes. O próximo dispositivo é o cubo extintor de incêndio. Ele foi elaborado com o propósito de tornar a prática de extinção algo mais simples e eficiente, já que muitas pessoas têm dificuldade de usar os extintores. E nós percebemos isso graças aos dados da nossa pesquisa que realizamos com os alunos. O gráfico está nos slides, como podemos ver, e cerca de 65% das pessoas têm dificuldade em usar o extintor. E também constatamos que a maioria das pessoas acreditam que usar apenas um agente, o qual elas não precisam se preocupar com a classe, era o ideal para ser combatido. O cubo foi minimamente pensado para ser o mais eficiente possível. Foi pensado desde seu baixo custo de produção, pelo seu
formato cúbico, já que facilita o uso, pois evita que o dispositivo ricocheteie, até o agente extintor, que é o pó químico ABC, ou seja, lida com as 3 classes de incêndio. Agora eu vou falar da parte técnica do produto em si. Ele é feito de isopor, o peso de 500 gramas, e como vocês podem ver no slide, ele é mais ou menos do tamanho de uma caneta, e também ele é pressurizado com nitrogênio com uma pressão de 6 kgF centímetros quadrados. O agente extintor é o pó químico seco, ABC, e, bem, nós já fizemos testes e o cubo funcionou de forma adequada. Porém, a gente precisa fazer algumas melhoras para que ele atinja uma maior pressão e, no momento que estourar, promova uma nuvem de pó químico por todo o ambiente. E, por conta do isolamento social, o processo de aprimoração está sendo feito de forma gradual. Aí, como a gente pode ver, as etapas de elaboração do projeto, do cubo extintor de incêndio, desde o princípio até os testes. Agora, o Bernardo vai falar um pouco sobre o jogo. Bom, outro dispositivo idealizado esse ano foi o jogo de treinamento de combate a princípios de incêndio que a gente nomeou de Em Chamas. O jogo foi desenvolvido por nós através do Unreal Engine 4, que é um motor disponibilizado pela Epic Games para a criação de jogos. Através desse motor, nós fomos capazes de gerar mapas e mecânicas de gameplay para uma experiência completamente produtiva. A simulação se passa no campus do Cefet Maracanã, que é a nossa escola, com ambientes e tipos de incêndio diversos, como, por exemplo, incêndios elétricos e incêndios com combustíveis sólidos. Com isso, a gente tenta explorar a variedade de possibilidades e preparar o jogador para situações que podem vir a acontecer na vida real, com pessoas como eu, pessoas como você, em nossas casas, escolas e até os trabalhos. Ninguém está isento desse risco, por isso a gente está sempre tentando reafirmar a importância do preparo e do prevencionismo. Porém, a gente não escolheu esse formato de treinamento à toa. O nosso objetivo sempre foi atingir o maior número de pessoas possível. Com um jogo como esse, poderemos atingir não só alunos e funcionários do Cefet, mas também todo um grupo de pessoas de fora da instituição. Nós acreditamos que diversificar o método de ensino é uma ótima forma de alcançar o interesse de um público mais jovem, introduzindo aprendizado em áreas que já possuem a sua atenção, como, por exemplo, os jogos eletrônicos e os aplicativos. A gente quer continuar criando e desenvolvendo dispositivos como esse, que nos permitem conscientizar e educar sem limitações, ou barreiras. O jogo está em constante aprimoramento e atualização e poderá ser baixado em qualquer computador ou celular que suporte o sistema. Vocês podem conferir um pouco mais sobre o visual e o formato dele no vídeo que a gente vai mandar depois de eu terminar de falar no chat. Agora, o Lucas vai falar um pouco sobre inteligência artificial que a gente preparou. Bom, a inteligência artificial já tem revolucionado diversos campos da ciência, desde a medicina até o mercado financeiro. E com a prevenção e combate ao incêndio, não é diferente. Mas antes da gente poder fazer essa inteligência, nós tivemos que ter um método sólido, que foi, primeiro, colocar objetivos, pesquisar e depois implementar. O primeiro passo foi colocar objetivos. E o nosso primeiro marco foi decidir que nós iríamos criar um alarme mais eficiente. E colocamos 3 requisitos para esse alarme. Ele deveria ser mais eficiente que os convencionais, ter um custo-benefício alto e ser altamente adaptável, podendo ser instalado em diversas localizações. Depois, começamos a pesquisar os modelos que a gente poderia utilizar de inteligência artificial para cumprir essa tarefa. Encontramos 3 principais: CNNs, SVMs e KNNs. Essa é uma parte um pouco mais técnica. Se alguém quiser saber mais, estou aberto à pergunta depois da apresentação. Mas só para comentar, nós escolhemos a CNN. E bom, depois disso nós temos que implementar. Nós implementamos, só que durante a implementação nós incorremos em 3 problemas principais. Primeiro, a inteligência artificial requer computador, porque você precisa de um computador para embarcar a inteligência artificial. E isso incorre em 3 principais problemas. Você tem um sistema maior, porque um computador é grande, mais caro, porque comprar um computador é caro, e precisa de uma placa de vídeo potente, o que encarece ainda mais. Então, nós tivemos que vencer esses problemas por meio da inovação. Nós utilizamos um computador pequeno chamado Raspberry Pi, que é barato e ele cabe na palma da mão, sendo ideal para ser adaptável, podendo instalar em qualquer lugar. E além disso, nós tivemos que programar uma inteligência artificial que conseguisse rodar dentro desse computadorzinho. E foi o que a gente fez. Tem uma inteligência artificial que consegue rodar dentro desse computadorzinho para detectar um incêndio. Bom, no artigo que nós lemos a respeito dos modelos, geralmente eles só utilizavam para experimentar os modelos de inteligência artificial. Então eles usavam só uma inteligência. No nosso caso, nós decidimos utilizar 2, uma CNN e uma DNN. O que isso quer dizer? Basicamente, a CNN analisa as imagens e pega as principais partes dessa imagem e manda para a DNN. A DNN, então, vai olhar essa imagem, essas partes principais da imagem, e vai decidir se há ou não fogo na imagem. E se houver, vai disparar o alarme.
A precisão do alarme foi cerca de 95% em treinamento e a perda dele, ou seja, o erro, foi cerca de menos de 10%. Então, é realmente um alarme muito eficiente. Fora do treino, a precisão foi cerca de 80%. A inteligência artificial funciona basicamente com esse processo. Primeiro, o sistema tem uma câmera que recebe uma imagem, ela é processada pela CNN, analisada pela DNN, e o resultado, dependendo se há ou não fogo, ele vai disparar o alarme de incêndio. Então essa foi a inteligência artificial. Agora eu vou explicar sobre o aplicativo. O aplicativo tem por objetivo ajudar o usuário a combater o princípio de incêndio. Por quê? Se você tentar combater o princípio de incêndio da classe C, digamos, com um extintor errado de água, por exemplo, você pode tomar um grande choque, porque o incêndio da classe C, ele é um incêndio elétrico. Então, usar um extintor de água contra um incêndio da classe C, você pode até morrer fazendo isso. O aplicativo tem por objetivo te dar essas informações de forma rápida. Por isso, o desempenho dele é em menos de 1 segundo, você já tem acesso a ele, ele é 100% gratuito e vocês podem baixar hoje na Play Store. Bom, é isso. Agora o Bernardo vai fazer a finalização. Bom, além de todos os dispositivos já apresentados, o projeto também está presente na internet, através do nosso website e do Instagram, Portal Prevencionista. Neles, você pode se manter ligado nas novidades e acompanhar o processo de tudo que criamos, desde o jogo até os treinamentos. Além disso, a gente está frequentemente postando conteúdo educativo sobre prevenção e combate a incêndio. Nossas redes são reflexo do nosso trabalho e, assim como os dispositivos, contribuem para o nosso objetivo final, salvar vidas através da educação. A gente agradece a presença de todo mundo e espera que a gente possa se encontrar futuramente, em um futuro próximo. Obrigado a todo mundo e foi essa a nossa apresentação. Parabéns ao grupo, Bernardo, Lucas e Marieva. Vocês ficaram dentro do tempo certinho. Então, a gente pode passar agora para os comentários, perguntas dos professores. Quem deseja começar? Eu gostaria de fazer já algumas perguntas. Sim, professor Vitor, pode começar. Em primeiro lugar, parabenizar aí o grupo pela iniciativa, né? Bastante empreendedora e de bastante potencial. Tá? Então, estão de parabéns aí pela escolha do tema e pelo desenvolvimento. Mas eu gostaria de perguntar ainda, né, qual foi a participação, se é que houve, do Corpo de Bombeiros, né, nas orientações técnicas, né, do trabalho de vocês. Se houve ou não, essa é uma pergunta. E teria mais duas ainda que eu vou completar agora. Que é, de novo, né, eu gostaria de saber se existem produtos similares no mercado. Se existem, qual é a vantagem do produto de vocês em relação a esses produtos que já existem? E a última pergunta, é mais uma só, mas é simples. Qual é a participação de cada um em todas essas etapas do projeto? Bem, olá, boa tarde, ou bom dia. Bom dia. Então, a princípio, em relação ao Corpo de Bombeiros, a gente tem uma orientadora, né, que é a professora Mirna, que ela não é bombeira, mas ela tem um curso de prevenção e combate a incêndio, ela é técnica de segurança do trabalho, então ela tem um conhecimento vasto sobre isso. Então, ela sempre estava ali em apoio com a gente, contribuindo para que a gente não fizesse nada de errado, e, enfim, sempre com a utilização de extintores na hora dos testes. Então, em relação a isso, a gente sempre estava bem instruído. Agora, a pergunta seguinte era se tem alguma coisa igual no mercado, certo? Certo. Então, eu vou falar sobre o cubo, que no caso foi a parte, né, que eu fiquei responsável, e os treinamentos também. Então, ano passado a gente fez a bola extintora, que no caso já existe no mercado, só que ela veio com uma proposta de ser de baixo custo, e esse ano a gente veio com um cubo extintor de incêndio, que é algo inovador mesmo, porque a gente pensou que a bola extintora, quando a gente jogava, ela ricocheteava, entendeu? Ela voltava pra gente. Então, já com o cubo, isso não acontece. E o cubo, ele não tem no mercado, até agora a gente viu. E ano passado, como tinha a bola mesmo tendo, era algo que era importado. Então, assim, era muito mais caro, era cerca de R$100 cada bola. E aqui a gente, o custo é muito mais baixo do que se a gente importar. Por exemplo, se existisse esse cubo de incêndio aí numa fábrica, por exemplo. Entendeu? E aí, a participação de cada grupo...
de cada pessoa é que eu fiquei responsável pelos treinamentos. Eu ministro treinamentos e curso de prevenção a incêndio, tanto no Cefet, tanto em outras instituições, como eu falei na Rede da Maré. Fiquei responsável também pela elaboração do cubo de incêndio, e o Lucas pelo aplicativo, pela inteligência artificial, e o Bernardo pela parte em conjunto com outro aluno, com a parte do jogo, e também com as postagens no Instagram, entendeu? Então, é isso. Agora, o Lucas pode falar melhor sobre a parte dele, da inteligência artificial. Certo. Quanto à inteligência artificial, existe mais no Japão e não conseguiu a precisão que nós conseguimos para o alarme de incêndio, e além disso é extremamente caro. O nosso produto aqui, ele tem por objetivo ser de baixo custo, e nós já fizemos um orçamento da cerca de R$200 para um alarme de alta precisão. Isso é muito barato, porque lá fora você consegue isso por $500, é realmente um absurdo. E quanto ao aplicativo, ele é 100% inovador, não existe nada parecido com ele, com desempenho rápido, que é gratuito, entendeu? Que para ajudar qualquer pessoa, qualquer um, você tem um celular, você pode usar. Então, 100% inovador. Podemos, então, seguir para a próxima pergunta. Quem gostaria? Eu faço, Irapuã. Bom dia, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho uma leve impressão que eu lembro do trabalho de vocês ano passado em relação à bola extintora, né? Na verdade, a minha pergunta ela está mais relacionada ao cubo, porque eu avaliei o projeto de vocês na primeira fase, né? Eu fui um dos avaliadores, e aí eu lembro que teve um momento lá no texto de vocês que vocês falaram sobre a pressão do cubo, né? Ter sido satisfatória, mas que vocês queriam aumentar. Vocês já tomaram alguma atitude em relação a isso? E qual a ideia que vocês têm para poder melhorar essa questão? Então, olá, bom dia, Iraporã, né? Seu nome, desculpa. Então, o que a gente fez em relação a isso? Realmente a pressão que a gente queria. A gente faz, né, através do cilindro de nitrogênio, a gente conecta uma mangueira num bico de pneu de bicicleta que a gente tem ali no cubo extintor. E realmente a gente quer uma pressão maior para que atinja o cenário inteiro do princípio de incêndio. E assim, a gente já está evoluindo em relação a isso desde o nosso primeiro teste. Isso já tem sido ótimo. O nosso primeiro teste a gente conseguiu, ele tinha uma pressão um pouco mais baixa, só que a gente foi aumentando, e hoje em dia está satisfatório, mas a gente ainda está melhorando cada vez mais, entendeu? E como eu falei, por conta do isolamento social, a gente não está tendo muito contato, por exemplo, com fábricas para que nos ajudem isso e que a gente consiga evoluir mais, entendeu? Então a gente está fazendo tudo em relação a pesquisas, né? A gente pesquisa bastante na internet sobre como pressurizar melhor e tal, mas a parte técnica da gente conseguir ir numa fábrica para eles nos ajudarem está sendo complicada, por enquanto, por conta da pandemia. Mas assim que a gente conseguir liberação e assim que as coisas melhorarem, a gente pretende avançar mais ainda com a pressão desse cubo para que a gente, quem sabe, né, a gente consiga até patentear mesmo. Então, respondida a pergunta? Sim, eu tenho só mais uma outra, na verdade, uma observação. Eu cheguei a entrar no Instagram, né, de vocês, lá no Portal Prevencionista. Gente, eu acho um crime vocês terem só 248 seguidores, porque o trabalho que vocês estão fazendo lá é muito bom, é muito informativo. Vocês têm que procurar um jeito, sei lá, uma parceria para poder fazer esse perfil de vocês lá chegar em mais gente, porque tem tanta coisa lá que as pessoas não sabem. Eu mesmo estava compartilhando com alguns alunos meus, pedindo para eles acessarem, principalmente quando vocês falaram sobre a diferença lá acho que foi de queimada e incêndio, né? Que as pessoas não têm essa noção. Então, assim, muito bom mesmo, tá? Parabéns para você. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos ver mesmo sobre essa questão da parceria, porque é importante, né, que todo mundo saiba sobre essa questão e que a gente consiga, né, atingir mais ainda o nosso objetivo. Muito obrigada, tá? Bom dia. A pergunta vai mais ou menos de encontro ao que o professor Irapuã falou. Pelo seguinte, porque vocês desenvolveram os sites, as páginas, os aplicativos, vocês estão desenvolvendo os equipamentos e tudo mais, mas a divulgação, né?
Como é que eu vou ter acesso? Como é que eu vou saber que isso existe? Eu estou sabendo agora porque eu estou avaliando o trabalho de vocês, né? Que é excelente, por sinal, né? Então, quero até aqui fazer uma confissão, eu poderia até me declarar incompetente para avaliar, porque eu sou oriundo do Cefet também, né? Então, eu sou fã da escola, sou fã do sistema de ensino da escola, devo a minha vida profissional a ela, mas é com satisfação que eu faço, que eu vejo os alunos do Cefet participando, desenvolvendo esses trabalhos. Me dá muita alegria, eu tenho prazer em participar por conta disso também, mas gostaria de recomendar a vocês que tivessem uma preocupação maior com a divulgação, né, de como as pessoas vão tomar conhecimento desse trabalho de vocês, desse aplicativo, né? É importante, é bom. A prevenção é o ponto todo. Você vê, incêndio de hospital é falta de manutenção, incêndio de prédio residencial é falta de manutenção, o mau uso, né, dos materiais inflamáveis promovem inúmeros acidentes. Eu já trabalhei em usina hidrelétrica também, já vi acidentes de montão, né, já fiz parte de CIPA. Fiz curso de prevenção e combate a incêndio no Corpo de Bombeiros também, quando eu era moleque, né? Tenho boas lembranças. E acho isso tudo importantíssimo. Vocês fizeram um trabalho primoroso, mas esse trabalho precisa ter, dentro desse projeto, um esquema de divulgação, para que ele se torne público e de fácil uso. Entendeu? Esse aqui é a grande, assim, a grande falta que eu senti foi perceber, pô, tá legal, tá perfeito, mas e aí? Entendeu? Aí fica essa pergunta, como é que as pessoas vão ter acesso a isso? Como é que as pessoas vão começar a se interessar por isso? Né? Acho que tem que ter uma divulgação aí legal. Sim. Gostaria de pensar assim nisso, tá bom? Mas parabéns, o trabalho está excelente e de uma abrangência fabulosa. Não é só a criação de um extintor, de um sistema de extinção de incêndio, não. O projeto de vocês é muito abrangente. Passa pela educação, passa pela ciência, passa pela tecnologia, né? Então, passa pela praticidade, passa pela eficiência. Vocês tiveram uma ação até multidisciplinar, vamos dizer assim, dentro do projeto de vocês. Mas aí agora a gente tem que pensar, tem que trabalhar essa parte aí da divulgação para que as pessoas comecem a participar, tenham conhecimento e comecem a usar. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada, professor Haroldo. Gabriel, Lucas, eu vou só pedir para ver se o Gabriel tem algum comentário, que a gente já está terminando o tempo. Então, aí vocês respondem as duas perguntas, comentários ao final de uma vez só, tá bom? Ok. Pode falar, Gabriel. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Vou tentar ser breve aqui. Só uma consideração, atualizando o professor Irapuã, que agora vocês têm 249 seguidores, porque eu já estou lá na página de vocês também no Instagram, tá? Cabe realmente a divulgação, até porque uma coisa que é importante na divulgação é o nome. E o nome vocês têm. O nome de vocês chama atenção, o nome está bonito. Marketing, falando em termos de marketing, o nome está bonito. Então, acho que vale investir realmente para a divulgação do trabalho de vocês. E só um detalhezinho, eu sou professor de física, né? E eu acho, e com relação ao cubo de vocês, que eu achei sensacional, tá? Eu já conhecia a bola, e agora vendo o cubo, eu acho que tem diversos fatores que ajudam nele, inclusive a geometria dele. Eu acho que para você fazer uma estocagem de um cubo é muito mais fácil que você fazer de uma bola, né? Então, isso eu achei bem legal. Com relação à pressão, talvez o problema de vocês esteja no invólucro dele. Eu vi que ele está vermelho, né? Eu não sei o que vocês estão usando para selar ele. Então, talvez o invólucro dele, se for uma borracha, alguma coisa assim mais resistente, pode dar essa pressão, né? E a pressão é a força que você faz numa determinada área. Então, se você consegue pressionar mais isso, e aí, durante o incêndio, você consegue só um buraquinho naquilo, a pressão já é maior. Então, pensem principalmente nessa camada externa dele, porque pode ser que vocês tenham um resultado facilmente aí com maior, no momento do incêndio, né? Uma pressão maior e continua sendo um material de baixo custo. Você só está aumentando a pressão usando o invólucro dele. Então, pensem um pouquinho nisso aí também, tá bom? Só uma dica. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho de novo.
Obrigado, eu só queria falar um pouquinho sobre o que vocês levantaram sobre a divulgação. Realmente a gente concorda que de nada adianta muito conhecimento se a gente não pode compartilhar com o maior número de pessoas possível, mas esse é um dos princípios do nosso projeto, que é levar essa cultura prevencionista para o máximo de pessoas possível através de nossos dispositivos, porque a gente sabe como é difícil criar interesse nessa área das pessoas. Então, a gente está sempre tentando, através de jogos, ou através de qualquer coisa que a gente invente para diversificar esse método de ensino, de abranger o maior número de pessoas e levar essa cultura e essa educação ainda mais adiante. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, a gente vai ter que interromper porque já passamos do nosso tempo, infelizmente. Então vão ficar algumas perguntas sem responder. Sim, eu sou a pessoa que tem que fazer esse papel de chata para garantir que todo mundo tenha o mesmo tempo, tá bom? Peço desculpas, mas vocês têm aí o contato um dos outros, já estão conectados pelas redes, então vale uma conversa posterior, tá bom? Então a gente vai encerrar essa sessão, porque essa sessão a gente tinha apresentação de 2 trabalhos. Parabenizar todos os alunos, professores e agradecer muito as contribuições dos 4 avaliadores aqui, Vitor, Gabriel, Haroldo e Irapuã. A gente vai convidar, então, vocês a se retirarem da sala e continuar seguindo a programação aí da FECT. De novo, muito obrigada, muito sucesso na carreira de vocês, que vocês continuem aí empolgados e com animação para desenvolver seus projetos de pesquisa e continuar trilhando um caminho de sucesso, tá bom? Muito obrigada a todos. Um abraço. Antes de fechar a sala, Obrigado, a folha de avaliação é enviada pelo correio tradicional? Pelo e-mail, sim. Pode ser enviada pelo e-mail, tá bom, professor? Legal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também para a gente por e-mail. Combinado, então. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria só agradecer a oportunidade de participar desse trabalho, é gratificante. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês. Sem vocês, a gente não ia conseguir executar uma feira virtual e nem presencial, então a participação dos avaliadores, a participação voluntária é muito importante. Muito obrigada, viu? Obrigado, Obrigado a você. Tchau e bom dia. Bom dia.